Olá, pessoal. Na nossa última aula presencial, a gente estava trabalhando aqui com a implementação da nossa estrutura encadeada. Então, só relembrando, anteriormente a gente estava trabalhando aqui com implementações baseadas em vetor. Então, a gente implementou uma pilha e uma fila, todas essas duas estruturas baseadas em um vetor. O nosso objetivo agora é implementar uma estrutura encadeada que ela consegue crescer ou diminuir em tempo de execução, isso de acordo com a demanda. E a gente viu lá em aula quais são as vantagens e desvantagens de ter uma estrutura como essa. Então, na implementação aqui que a gente começou a trabalhar, dentro da nossa classe aqui, pilha encadeada, ela é composta por um conjunto de nós. Então, a gente foi aqui, implementou antes aqui a nossa classe nó.java, que dentro do nosso nó aqui, o que a gente tem dentro dessa classe nó? A gente tem uma área para poder guardar um dado e um ponteiro para o próximo. Então, só relembrando aqui qual que é a estrutura aqui que a gente tem de um nó, ele é uma estrutura que ele é dividido em duas partes aqui, aonde a primeira parte aqui a gente vai ter o nosso dado, onde esse dado aqui que a gente tem, né, esse determinado dado, ele pode ser de qualquer tipo. Então, no caso aqui, a gente está utilizando um genérico aqui, que é um tipo T, para poder representar esse dado aqui. E também a gente tem aqui um ponteiro para o próximo, né? Então, a gente tem uma área de memória aqui que ela vai guardar o quê? Ela vai guardar o endereço de memória do próximo nó. Então, o encadeamento que a gente tem dentro da nossa estrutura, né? Então, quando a gente cria aqui a nossa pilha ela vai ser um conjunto de quê? Nossa pilha ela vai ser um conjunto de nós. Lembrando que o único atributo que a gente tem aqui importante dentro da nossa estrutura pilha é simplesmente nossa pilha encadeada, deixa eu fechar aqui, é o marcador do topo. Então, esse topo aqui, ó, ele é o quê? Ele é um ponteiro para o primeiro elemento da nossa pilha. Então, qual que é o processo de inserção que a gente começou a fazer aqui, né? Que é o push. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui dentro do nosso push é o quê? É alocar uma área de memória. Então, vou lá, vou alocar uma área de memória. Essa área de memória aqui, ele é um nó, né? Então, a gente está fazendo aqui, ó, new nó aqui. Vou lá, vou colocar um dado, por exemplo, aqui, o nome de uma pessoa, Maria, e esse nó, quando a gente acaba de criar aqui, o valor que a gente tem aqui dentro aqui do próximo dele é nulo. Por que que ele é nulo, esse valor que a gente tem? Porque lá no construtor do nosso nó, dá para a gente poder ver, quando a gente instancia um novo nó, eu tenho que passar um dado para ele que eu vou setar aqui e vou fazer com que o próximo dele seja nulo. Então, quando a gente faz a instância de um novo nó que vai fazer parte da nossa estrutura aqui, ele começa como um nulo aqui. E aí, como que eu faço com que esse novo nó seja parte da nossa pilha? Eu tenho que fazer o quê? Com que o topo passe a apontar para esse novo nó, ou seja, ele tem que guardar o endereço desse novo nó. Então, considerando aqui que esse novo nó aqui, ele tem seu próprio endereço de memória, por exemplo, aqui x22 aqui, o que que o endereço aqui da nossa pilha tem que receber aqui do nosso topo? Ele tem que receber, o topo tem que receber esse novo nó. Novo nó, ele é o quê? Ele está guardando o endereço de memória desse objeto aqui. Então, quando a gente fizer aqui com que essa linha aqui aconteça, né, que eu faço com que o topo aponte para o novo nó, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou setando o valor aqui, né? Então, x22 passa a ser o valor que está armazenado aqui dentro do nosso topo. Ah, mas e se eu for inserir mais elementos aqui? O que que vai acontecer? A gente vai pegar, vai instanciar um novo nó aqui, instanciei um novo nó. Esse nosso novo nó aqui, ele vai, quando eu vou instanciar, eu tenho que passar um valor, por exemplo aqui, Ana. E como que eu vou fazer o encadeamento? Se eu fizer o topo já apontar para cá, ó, o que que vai acontecer? Eu vou perder o endereço desse nó aqui, ó. Então, esse novo nó que eu acabei de criar aqui, né, ele tem seu próprio endereço de memória, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, aqui é x04. Então, como que eu vou fazer esse encadeamento acontecer? Eu tenho que fazer com que esse novo nó aqui, ó, que esse cara aqui é o meu novo, né? No momento, ó, novo nó. Ele é o novo nó. Eu tenho que fazer com que o novo nó, o próximo dele, que é aqui, né, que nesse momento está nulo, que a gente acabou de alocar, passe a apontar para quem é o topo. Então, o que que a gente vai fazer nesse encadeamento aqui, ó? Vou fazer com que esse ponteiro passe a apontar para esse nó. Quando a gente faz isso aqui, na verdade, o que que a gente está realizando aqui? Eu estou pegando o endereço de memória desse nó e colocando ele aqui dentro. Então, a gente está fazendo encadeamento.
E por último, eu estou fazendo com que o topo receba um novo nó. Então, o topo está valendo x22, agora o topo vai passar a valer o quê? Vai passar a valer x04. Com isso, eu tenho esse apontamento. Então, a gente já tem a nossa estrutura aqui de push, de inserir, que ela está pronta. Aí a gente tem a outra estrutura básica que a gente tem que fazer aqui, que é o quê? Que é o nosso remover, que é o pop. E aí é legal a gente fazer uma generalização daquilo que a gente já viu anteriormente. Por exemplo, como que eu fazia o pop? Como que eu removia numa pilha estática? Então vamos lá na pilha estática para a gente ver. Ó. Então aqui na nossa pilha estática, né, baseada no vetor, primeiro verificava se não está vazio. Vou ter que continuar fazendo a mesma coisa, né? Então a gente pode até brincar aqui, ó. Vamos copiar o código aqui. Vou colocar na pilha encadeada. Logicamente a gente vai ter que organizar aqui esse conteúdo. Mas a primeira coisa que eu vou verificar é se não está vazio. E se não estiver vazio, o que eu tenho que fazer? Pegar o elemento que eu vou remover. Esse elemento que eu vou remover continua sendo tipo T? Sim, porque em cada posição aqui, em cada nó, eu continuo tendo Q ainda. Eu continuo tendo um objeto do tipo T aqui. Só que esse objeto ele não está armazenado dentro de um vetor, né? Então, aonde que ele está agora? Ah, ele está lá dentro do meu topo ali. Mas como assim dentro do meu topo? Eu tenho que acessar o endereço do topo e eu tenho que pegar o valor que está aqui, ó. Então, eu consigo pegar o valor do dado que eu tenho aqui numa determinada posição? Então, aqui dentro do nosso nó, tá vendo que eu tenho o get dado aqui, não tem? Então, como que eu pego esse valor que ele está no topo ali? A gente tem que pegar aqui, ó, this ponto topo. Como que eu pego? Então, o topo é o quê? Ó, quando eu falo this ponto topo, eu tô pegando o endereço de memória aqui, eu estou conseguindo acessar aqui, ó, esse nó aqui. Como que eu consigo pegar o valor que está armazenado aqui dentro? Ou seja, eu quero o dado que está aqui, o ano, ou o objeto tipo T. This.topo.get dado. Então, o dado que eu tenho aqui, ele não é tipo T, então eu já guardei. Antes, para poder remover, era o quê? Eu decrementava o topo, porque era um índice, né? Então, antes eu estava no índice 0, 1, 2, 3, aí depois se eu estava no índice 3, eu dava topo menos menos, voltava para o índice 2. Agora, no caso, se eu quiser remover ano, o que eu tenho que fazer? O topo estava apontando para cá, ó, o topo tem que passar a apontar para cá. O elemento de baixo, né? Então ele tem que sair daqui e ele tem que passar a vir para cá. Se eu vou fazer isso aqui, ó, como que eu faço? Então eu tenho que fazer com que topo receba o quê? Topo ponto próximo. Ou seja, se eu falar topo, topo próximo é o endereço que está aqui, ó. Então se eu falar topo próximo, então x22, então topo recebe topo próximo. Se eu fizer simplesmente isso aqui, ó, is ponto topo é igual is ponto topo ponto o meu get próximo aqui. Quando a gente faz isso aqui, ó, eu estou fazendo com que o topo, que antes estava valendo x04, que é o endereço desse nó, ele passa a valer o quê? O valor que está aqui dentro. Qual o valor que está aqui dentro? Ó, x22. Então vai fazer ele apontar para cá. Ó. Então o topo, ao invés de valer x04, ele vai passar a valer x22 ali. E return o meu removido aqui da mesma maneira que a gente já fez. Ah, importante, né? Quando a gente insere, a gente faz o size mais aqui, né? Para poder falar que eu tenho mais elementos. Aqui é só um controle para a quantidade. Quando eu vou remover, eu vou fazer um size menos aqui. Se não tiver vazio, né? Se não tiver vazio, eu removo. Agora, se tiver vazio, eu vou simplesmente retornar um nulo ali. Ah, mas o que vai acontecer com esse nó aqui específico, né? Então, eu tenho esse nó aqui, ó. O que vai acontecer com ele? Ah, esse nó aqui, isso, quando eu tenho um objeto que ninguém está referenciando ele dentro aqui do nosso ambiente Java, o garbage collector vai vir, vai limpar ele, para que a gente não tenha o que a gente chama de memory leak, que é vazamento de memória. E aí, quando ele passar esse coletor de lixo, ele vai simplesmente lá pegar e apagar esse nó da memória ali. Então, quando eu tenho aqui um determinado objeto que ele está na memória aqui do Java, aqui, então, por mais que ele continue apontando para cá, só que ninguém aponta para ele, ninguém referencia ele. Então, quando eu tenho um objeto que ninguém está referenciando, ele vai ser apagado da memória aqui. Então, ele vai lá, a gente vai limpar ele aqui, ele vai ser limpado de forma automática. Em outras linguagens de programação, a gente teria que pegar o endereço de memória desse nó, ou seja, guardar o endereço do topo e dar um free, algo mais ou menos assim. Ó. Teria que dar um free nó removido, alguma coisa dessa maneira. Então, aqui só como um comentário para poder ilustrar,
a gente teria que pegar o quê? Pegar qual que é o endereço de memória. Então, assim, ó, nó removido é igual a this.topo. E aí, depois, a gente iria dar um free ali para poder explicitamente liberar essa área de memória. Linguagem de programação como C, C++, e algumas outras linguagens em que não tem essas ferramentas de coletor automático de lixo de memória, a gente tem que fazer isso. Então é importante ter esse conhecimento aí para que não cause o que a gente chama de vazamento de memória, ou seja, a gente vai deixando muita coisa alocado sem uso. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente já fez aqui o nosso push, a gente já fez o nosso pop aqui. Então a gente já consegue inserir, remover dentro da nossa estrutura. E agora, o que é importante a gente fazer, a gente tem que fazer o nosso toString aí. O nosso toString é uma forma de retornar os nossos objetos aqui da nossa pilha, né? Então, vamos lá mais uma vez ver como que estava antes aqui, quando a gente estava trabalhando aqui com uma estrutura estática. Vamos trazer para a nossa estrutura dinâmica e ajustar o que a gente tem aí de diferente, né? Então, aqui dentro do nosso toString, a gente está utilizando o String Builder para mostrar ali qual que é o topo aqui. Aqui, eu estava percorrendo, ó, para o meu ir, saindo do topo, e aí eu ia incrementando. Então, sai do topo e a gente ia descendo. Nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar aqui e colocar aquele objeto que a gente tinha anteriormente, só para a gente poder ilustrar aqui. Aqui, ó. Então, vamos pensar que a gente está com a nossa estrutura dessa maneira. Quem é o primeiro elemento que eu quero mostrar? O topo. Depois, quem que é o próximo? O de baixo. Depois, quem que é o próximo? Se tiver mais, elementos abaixo. Então, sempre quando a gente quer aqui percorrer a nossa pilha, deixa eu até colocar mais um objeto aqui. Colocar mais um nome. Aqui ele vai apontar para o x04. Esse aqui ele pode ter o endereço aqui x14 e o endereço do topo aqui é x14. Se a gente pegar essa estrutura aqui, né? Então a gente tem aqui, ó. Então o nosso topo é aqui, o nosso nó que tem o endereço de memória x14, ele aponta aqui para o x04, o x04 aponta para o x22 e aqui a gente tem nulo. Então, Carlos está no topo, depois Ana, depois Maria. Então a gente quer mostrar essa estrutura. Antes a gente estava percorrendo baseado no vetor. Agora não tem mais um vetor, né? Eu quero mostrar o topo ponto dado, depois ir para a próxima posição, depois mostrar o topo dado e assim por diante. Como a gente não pode mexer diretamente no topo, né? O que a gente vai ter que fazer? Criar ali uma variável ali para que a gente possa percorrer. Então a gente vai criar uma variável aqui do tipo nó, né? Só para poder guardar o endereço de memória do topo, porque eu não posso mexer no topo, né? Se eu for decrementando, se eu for fazendo com que o topo ele vá mudando o endereço, ou seja, ele vá percorrendo, eu vou perder a minha referência. Então eu vou chamar aqui de nó atual, e nó atual vai sair da onde? Ele vai sair do topo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está criando uma outra variável aqui de apoio, chamada nó atual, e essa nó atual, o que ela vai passar a valer aqui? x14, que é o endereço aqui do topo, certo? Então, só isso que a gente fez. E aí eu vou repetir enquanto que, ó, eu vou fazer, ó, vou mostrar o meu nó atual, ponto dado. Ele vai mostrar cards. Aí depois eu tenho que fazer para ele de baixo. Aí como que eu vou pegar o endereço aqui de baixo? Vou pegar aqui, nó atual é igual a nó atual ponto próximo. Então ele vai ler x14, vai passar para ler x04, vai mostrar o nó atual. Então, como que a gente vai fazer aqui, qual vai ser meu critério de parada aqui? Vai ser um for ainda aqui? Não, a gente não vai ter um for, a gente vai colocar um enquanto. Enquanto o quê? Enquanto o meu nó atual ali, ele foi diferente do que quando que eu sei aqui que se eu receber um nó, um valor aqui, eu vou ter que parar. Quando eu receber aqui um valor desse nó atual aqui, que ele foi igual a nulo, né? Então, enquanto o meu nó atual for diferente de nulo. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, aqui uma estrutura que ela está vazia, vou abrir e fechar chaves que a gente vai precisar de duas linhas aqui. Ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui uma pilha que está vazia, ele vai olhar aqui, ó, no atual recebe o topo. O topo é nulo, é diferente de nulo? Não, ele não mostra nada. Então, tranquilo. A minha pilha só tem um elemento. No atual recebe o topo. Vou pegar e mostrar esse elemento. Na hora que ele receber o próximo, ele vai parar. E aí, como que eu vou pegar o dado que está? Então, não é this.elementos, que a gente não tem mais o nosso vetor, né? Aonde que está o dado aqui? Ele está dentro do nosso nó. Nó
atual, ponto. No atual, ele está referenciando quem também, ó? No atual está apontando para cá, ó. Na mesma coisa. Ah, mas como que eu tenho dois objetos apontando? É dois ponteiros, né? Então eu tenho o ponteiro do topo e o ponteiro do no atual. Por que que eu não vou mexer no topo? Porque conforme eu for caminhando, ó, meu no atual ele vai mudando. E eu não posso perder a referência do topo, né? Se eu fizer o topo e ir caminhando, que é a mesma coisa está excluindo os dados da nossa estrutura aqui. Então aqui eu vou fazer o meu nó atual, vai mostrar o dado que está aqui, depois ele desce, mostra o dado que está aqui, depois ele desce, ele mostra o dado que ele está aqui. Então a gente tem essa estrutura aqui. Então como que eu vou pegar aqui? Nó atual, ponto, get dado. Então, estou pegando meu dado ali. Já mostrei. Como que eu faço com o meu nó atual descer aqui, ó? Ele já mostrou aqui o Carlos, por exemplo, ó. Como que eu faço para ele descer? Eu tenho que fazer nó atual. É a mesma coisa de remover, né? Nó atual. Recebe. Ou seja, o nó atual está valendo x14. Quanto que ele tem que passar a valer agora? x04. Então, se ele vai passar a valer x04, ele tem que pegar o próximo daqui, ó. Então, nó atual, ponto, get próximo. E aí, quando eu faço isso aqui, ó, o nó atual antes estava valendo x14. Agora, o nó atual vai passar a valer o quê? Quanto aqui? x04. O x22 é o endereço de baixo ali, né? Vai passar a valer. Ele vai passar a apontar para esse nó aqui, ó. Vai passar a valer x04. Aí é diferente de nulo? Não. Ele vai mostrar o dado, vai colocar o dado que é o Ana. Depois vai falar get próximo. Quem que é o próximo? x22. Vai passar a valer x22. E aí ele vai passar a apontar para cá. É diferente de nulo? É. Vai mostrar, vai colocar o dado da Maria ali, vai dar o append, né? Concatenar ali. No atual recebe o próximo aqui. Quando ele receber o próximo aqui vai passar a valer o quê? Nulo. Se ele passa a valer nulo ali, né? Então quer dizer, ele não está apontando mais para ninguém aqui. É diferente de nulo? Não. Ele vai pegar, vai sair, vai colocar a barrinha e já vai retornar. E o nosso topo aqui continua preservado, a gente não perde. Então a gente já tem a nossa estrutura de toString e agora a gente já tem informação suficiente aí para que a gente consiga realizar o nosso teste. Ainda não tem um iterator funcionando aqui, então for each não vai funcionar. A gente vai colocar para testar com toString e a implementação do for each vai ficar a cargo de vocês aí como a tarefa dessa semana. Então, aqui dentro do nosso app aqui, a gente vai mudar a implementação, né? Então, ao invés de a gente utilizar uma pilha normal, a gente vai utilizar uma pilha encadeada. Essa pilha normal baseada em vetor, a pilha encadeada baseada em uma estrutura encadeada, né? O que a gente tem diferente aqui é que nosso construtor, a gente não passa aqui a quantidade de elementos, né? Que a gente não tem esse limitador. Aqui, a gente está fazendo a leitura dos nossos dados. Depois, no for, aqui no 4, para poder mostrar, eu estou fazendo um for each. Isso aqui vocês vão arrumar para poder mostrar posteriormente, ó. Então, mas e a parte de inserir muda alguma coisa? Não, antes eu estava inserindo uma pilha, eu continuo inserindo dentro de uma pilha. A diferença é que como isso está implementado por trás, isso está diferente, como a gente já viu, né? Então, se eu quero agora simplesmente ver a nossa pilha, né? Então, eu vou dar um sort aqui, só para a gente poder ver aqui. Então, vou colocar a nossa pilha aqui, só para a gente poder ver. E aí, como que eu consigo ver, né? Qual que é o objeto da nossa pilha, né? O objeto da nossa pilha é o minha pilha. E aí, se eu quero ver os dados dela, né? Deixa eu colocar o sort aqui, né? Sort, porque o retorno vai ser uma string, né? Então, minha pilha ponto toString. Se a gente fizer simplesmente isso aqui no case 4, que o case 4 nosso aqui é para poder mostrar, né? A gente vai colocar o retorno do quê? O retorno toString. Mas por que eu tirei o for each lá? Não é para funcionar igual? Funciona igual. É porque aqui dentro da nossa pilha, a gente tem a implementação do nosso iterator, né? Então tem que importar o iterator, falar que a nossa pilha vai implementar a interface iterable aqui, e depois a gente fazer a parte da implementação, como a gente já tinha feito anteriormente, né? Então tem que dar um override aqui no iterator, retornar essa classe interna que a gente tem e fazer os ajustes. Então vocês vão realizar esses ajustes. Então é só pegar isso aqui e portar da mesma forma que a gente portou ali o pop e portou o toString para a nossa lógica aqui. E aí agora a gente consegue realizar um teste aqui, só para poder ver se essa alteração que a gente fez, né? Então antes a gente estava implementando de forma estática, agora a gente está implementando de forma dinâmica aqui. Deixa eu dar só um zoom aqui para poder melhorar. Então vamos inserir um elemento aqui. Então a gente tem colocar uma string aqui. Então vou colocar aqui que eu tenho um processo aqui, o Avast. Ele tem o tempo 12.
Se eu pedir para poder visualizar aqui, ó, no topo eu tenho um Avast com 12 aqui. Se eu inserir mais um processo aqui, por exemplo, hoje, tem tempo de 6. Se eu pedir para poder mostrar aqui, processo, ó, Word com 6. Se eu pedir para inserir mais um aqui, VS Code, tempo de 44 de execução, pedir para mostrar. Então a nossa pilha aqui está funcionando perfeitamente. E aí vocês vão chamar o POP aqui, o POP também vai funcionar normal aqui. Se tiver algum tipo de problema, a gente ajusta posteriormente. O toString a gente já viu que está funcionando e vocês têm que fazer o iterator. Então, o objetivo aqui agora é que todos façam essa implementação que a gente acabou de desenvolver aqui juntos e complementem com o iterator, para que na próxima aula a gente possa tirar qualquer tipo de dúvida e complementar o que for necessário dentro da nossa codificação. Abraço, pessoal.